Lopes, tudo bem com a senhora? Que bom que a senhora está bem. Mas eu, por exemplo, não estou bem. Hoje a gente vai falar sobre verdades nesse tapas na cara. É assim que chama, né? É assim que chama. Hoje a gente vai falar de treta. A treta do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Agora, será que essa batalha do século vai acabar em amor verdadeiro ou uma guerra sem fim? Bom, alguns meses atrás rolou a treta sobre a união do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. E aí, as pessoas até falaram disso. Existem até alguns materiais aqui no YouTube, mas eu achei que o negócio estava meio esquisito, que não estava falando de tudo que eu acho que a gente precisava falar. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre isso. Para entender bem essa história, eu acho que é válido a gente começar a contar esse cenário do que vinha acontecendo antes do então presidente ser eleito e entender o cenário anterior e o que está acontecendo com o nosso país agora. Então vamos começar pelo começo e entender um pouco sobre as atribuições, as estruturas do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento surgiu ainda no Império, em 1860, como parte da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. E só em 1909 que virou realmente um ministério. E o papel desse ministério é estimular a agropecuária, ou seja, os negócios, né? E garantir a nossa segurança alimentar. Esse ministério ele é voltado para estimular o comércio, o setor produtivo. É ele quem financia um monte de pesquisa nesse sentido. Ele tem por responsabilidade a fiscalização da produção de origem animal, o controle do transporte de animais e de agrotóxicos. E aí, continuando sobre essa questão que a gente ainda tá falando de tudo que aconteceu até 2018, tá? Toda essa primeira parte, ela tá ligada até 2018, antes do novo governo. E a estrutura do Ministério da Agricultura são 4 secretarias, 27 superintendências e o INMET, que é o Instituto de Meteorologia. São submetidos a ele a Embrapa e o Conab, e ao todo são 11 mil servidores no país. Já o Ministério do Meio Ambiente surgiu só em 1992. A principal atribuição desse ministério é criar medidas ambientais públicas para garantir um desenvolvimento sustentável. Basicamente, o Ministério do Meio Ambiente ele existe para proteger, conservar e recuperar os nossos recursos naturais. Ele é responsável por fiscalizar obras públicas como rodovias, ferrovias e qualquer outra obra estrutural e dizer se essa obra está gerando ou não danos. Dessa maneira, ele pode vetar o licenciamento ou, futuramente, ele pode exigir algum tipo de recompensação. Até 2018, a estrutura do Ministério contava com um trabalho paralelo do IBAMA, CONAMA, ICMBio e a ANA, que não sou eu, é a Agência Nacional de Águas, e apenas um total de 1.100 servidores. Bom, até aí tudo bom, até aí tudo bem. Pareciam que as coisas tinham os nomes certos. Se estava tudo certo, aí já é outra questão. Mas pelo menos estava cada coisinha na sua caixinha. E então a gente decidiu ir checar o plano de governo do PSL e ver o que o Bolsonaro tinha em mente. Bom, primeiro ele começa falando muito sobre a redução do Estado no espaço rural. Ou seja, o Estado atuaria menos nas questões rurais. Ele fala também da quantidade exacerbada de cargos e multas que são indevidas ou descabidas, que geram uma suspeita de corrupção. Além disso, ele fala muito sobre a energia eólica que pode ser gerada no Nordeste, o que traria imensos benefícios, sendo que lá tem muito sol, tem muito vento e muita mão de obra. E ainda tem a questão de licenciamento de usinas hidrelétricas, que inviabilizava a produção de energia. E até aí, sério, o que tem de mais? Achei bom até. Ele queria diminuir o Estado para que a gente tivesse menos multas, menos leis, menos cargos, entender melhor, ser mais eficiente. Queria acabar com a corrupção. Na verdade, parece muito bom. Energia limpa, energia sustentável, trabalho no Nordeste, pareceu ótimo. E aí eu fui pesquisar se realmente tem algum problema muito grande em a gente fundir os ministérios. Porque
As coisas não estão relacionadas mesmo? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura... A agricultura precisa do meio ambiente, o meio ambiente ele fiscaliza a agricultura, então na verdade se a gente pensar bem, por que não? E aí realmente qual é o problema? É melhor ainda, porque aí as pastas se conversam, as pessoas falam diretamente umas com as outras, ou eles mesmos veem quais são os limites dos agrotóxicos ou dos licenciamentos e pode ser que realmente a coisa seja muito mais eficiente. Até pensando nisso, a Inglaterra e os Estados Unidos têm os dois ministérios unidos. E a gente para e pensa, então pra que o fuzuê todo? Vamos unir logo esses dois ministérios que vai ficar tudo muito mais fácil. As relações vão ser mais simples, vai ser tudo mais eficiente, muito mais rápido. E realmente até os especialistas não veem problema. Mas eles não veem problema quando as questões ambientais são levadas a sério. Quando a preocupação desse ministério é ter sustentabilidade, é criar um meio de produção em que a gente consiga viver de maneira equilibrada com a natureza. Então, se a gente tem que analisar o meio ambiente, que tal a gente ver como é que as coisas estavam rolando até agora? E aí a gente tira as nossas conclusões, se realmente essa junção é uma coisa boa. Para isso, eu acho que seria muito legal a gente ver aquela questão da pegada ecológica. Sabe o que é? Pegada ecológica é uma maneira de medir quanto a humanidade está usando os recursos naturais, gerando lixo, e em quanto tempo a natureza está refazendo esses recursos naturais e decompondo esse lixo. Em 2005, saiu uma pesquisa que mostrou que o Brasil tem uma pegada ecológica de 2,9, se sobressaindo a média mundial de 2,7, ou seja, 0,2 a mais. Isso significa que, se todas as pessoas no mundo vivessem como os brasileiros, a gente precisaria de 1,8 terras. Ou seja, uma terra já não é suficiente para viver que nem a gente vive. E aqui o jeito que a gente vive não é o jeito que eu e você levamos a nossa vida. É claro, isso tem um nível de impacto, mas é o jeito que a nossa sociedade vive. Então estão incluídas aí as empresas, as indústrias e todo mundo que gera lixo ou usa de algum tipo de recurso natural. Que é todo mundo. Então, pensando nisso, a gente tem que achar exatamente onde está o problema. Talvez aqui a gente possa pontuar algumas questões do meio ambiente para ver se realmente isso vai ser uma boa. O Brasil é o segundo país que mais lança os gases de efeito estufa na atmosfera por uso da terra, ficando atrás apenas da Indonésia. Além disso, ele é o 8º no lançamento de CO2 por resíduos. Quando eu falei daquela parada de que talvez a sua vida não seja o problema, e sim a das indústrias, veja só, toda a frota de carros do país não supera o nível de produção de gases da pecuária e do desperdício de 1/3 da produção agrícola. Um outro ponto que a gente pode observar, por exemplo, é a questão hídrica. O Brasil tem 12 regiões mapeadas pelo Ministério do Meio Ambiente que apresentam algum tipo de dificuldade. A região norte, por exemplo, vem sido impactada pela expansão da geração de energia hidrelétrica. Já a região centro-oeste vem sendo impactada por quem? Pela expansão das terras agrícolas. Além disso, a região sul e nordeste sofrem de déficit hídrico e a região sudeste sofre com a poluição dos rios. Uma coisa muito boa aconteceu. Estou sendo irônica, tá? Que isso fique bem claro. O desmatamento da Amazônia aumentou entre 2017 e 2018 em 13,7%. E se eu te contar que em 2017 a agropecuária exportou 96 bilhões de reais, o que equivale a 44,1% das exportações. E ela é responsável por 7% do nosso PIB. Acho que é um lugar que rola muito dinheiro, né? Que a galera deve estar querendo mais dinheiro. E aí a gente começa a analisar quem que está realmente sendo levado a sério, se é o meio ambiente ou a agricultura. Os cofres públicos destinaram para o Ministério da Agricultura, em 2018, 11,6 bilhões de reais. Em contrapartida, para o Ministério do Meio Ambiente, ele disponibilizou apenas 3,49 bilhões de reais. Você quer saber mais? O Ministério do Meio Ambiente teve um dos piores orçamentos de 2018, ficando à frente apenas dos Ministérios do Turismo, Esporte e Cultura. E esse ministério sofreu cortes entre 2017 e 2018, e na verdade ele vem sofrendo cortes desde 2013. E aí a gente já tá chegando perto de uma conclusão, que é realmente entender o que aconteceu. Tipo, o Bolsonaro não conseguiu unir os dois ministérios, mas não é que ele desistiu da ideia que ele tinha antes. E o que ele fez foi esvaziar as pastas do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, ele tirou do Ministério do Meio Ambiente a proteção e a fiscalização de um monte de coisas que eram imprescindíveis para a proteção ambiental. E não é que essa galera aí, simplesmente
parou de proteger ou de regular esse tipo de questão. Eles simplesmente mudaram de pasta e foram todas essas questões para o Ministério da Agricultura. Vamos ver o que aconteceram com essas transferências. Uma das transferências que ocorreu foi a transferência do Serviço Florestal Brasileiro para a pasta da Agricultura. Ele é responsável pela regularização das terras das áreas rurais e ele também faz a gestão das áreas de reserva e preservação. A pasta da Agricultura também passa a ser responsável pela delimitação de terras indígenas e quilombolas, que antes eram delimitadas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As políticas de recursos hídricos param de ser atribuições da ANA e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e passam a ser atribuições do Ministério do Desenvolvimento Regional. Outra questão significativa foi a extinção da Secretaria do Clima e Florestas. E com ela, parou de existir uma série de outras coisas. Peraí que eu vou ler. Deixa de existir o Departamento de Políticas em Mudança do Clima e o Departamento de Monitoramento, Apoio e Fomento de Ações em Mudança do Clima. Tá praticamente dizendo que a mudança do clima é uma mentira, né? E assim, a gente pode chegar à conclusão que a gente ganhou essa pequena batalha do Ministério do Meio Ambiente não ser atrelado ao Ministério da Agricultura, mas isso na verdade não significa muita coisa, né? Porque as questões que são importantes para o meio ambiente estão atreladas ao Ministério da Agricultura. Ou seja, a gente tem ministérios que estão muito mais preocupados com a produção do que com a preservação. E antes que alguém me fale, mas banana, é a questão econômica, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro, como é que o Brasil vai se desenvolver? Eu quero saber como é que o Brasil vai desenvolver as questões agrárias e a produção agropecuária se simplesmente a Amazônia deixar de existir. Se a gente não tiver mais controle sobre os nossos rios, se a gente poluir absolutamente todos os recursos naturais que a gente tem, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai produzir? Me explica. E aí eu fiz essa pergunta, não é porque aqui eu sou simplesmente uma defensora do meio ambiente e eu só me importo com as plantinhas e com os animais. Absolutamente não é a minha questão aqui, a minha questão é econômica. Se 44% das nossas exportações dependem da agropecuária, como é que a gente vai produzir se o solo for infértil? Como é que a gente vai depender de um ecossistema de abelhas e outros bichos se a gente não tiver mais floresta? Como é que a gente vai irrigar as nossas plantações com água poluída? Como é que a gente vai continuar produzindo? E agora, vovós, a senhora fica muito atenta que eu vou fazer um parênteses muito sério. Aqui na internet ou em qualquer outro lugar, saiba que nem eu e nem ninguém é 100% imparcial. Nós, como seres humanos, somos capazes de análises críticas e criar cadeias de raciocínio. Então, por mais que alguma coisa pareça muito lógica, saiba que por trás dela existem opiniões. Então eu tô aqui expondo o que eu acho e a minha pesquisa, mas cabe a você criar um raciocínio crítico e ter uma mente crítica capaz de pesquisar e entender o que você acha certo. Não vai atrás de ninguém, não absorve só a opinião dos outros não. Pesquisa, vovos. Beijos, manda foods. E já que a gente tá falando de pesquisa e tem muita gente que não sabe quem é o Chico Mendes, aliás, tem muita gente importante que não sabe quem é o Chico Mendes, eu vou contar pra vocês a história desse homem. Chico Mendes é filho de seringueiros. Ele nasce em 1944, no interior do Acre, em Chapuri. Ele trabalhou desde pequeno nas florestas e foi alfabetizado apenas aos 19 anos. Com 31 anos, ele começa sua carreira como sindicalista e ativista na região amazônica. E essa foi sua missão até a morte. Ele foi responsável pela criação da União dos Povos da Floresta, que são indígenas, castanheiros, pequenos pescadores e a população ribeirinha que é ameaçada pelo desmatamento da floresta amazônica. Ele foi responsável por várias maneiras de manifesto pacífico, sendo um deles o empate, em que eles, professoras, crianças, iam perto da região e impediam, de uma maneira totalmente pacífica, o desmatamento de algumas áreas. Vale lembrar que ele atuou na década de 70, que a expansão do desmatamento da Amazônia foi uma das piores. Em 1887, ele foi reconhecido internacionalmente, porque ele foi até a reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento e pediu a suspensão do financiamento da BR-364, denunciando o desmatamento da Amazônia. E no ano seguinte, em 1988, ele ganha o prêmio Global 500 da ONU e depois ele ganha a medalha do meio ambiente pela Better World Society.
E ao mesmo tempo que ele era reconhecido internacionalmente, ele era ameaçado nacionalmente pelos interesses de quem? Adivinha? E foi então no mesmo ano de 1988 que ele morre, assassinado pelo mandato de um grileiro de terras. Eu não tenho nada mais de positivo para falar, na verdade a lista do negativo vai longe. Mas eu quero saber o que a senhora acha. Aproveita e me deixa saber lá nos comentários. E não esquece de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ai, vai logo que eu tô com fome.